Vamos ver o que é esse governo do PT? Já estou um pouquinho para chamar isso daqui, Raquel, indignação é um grande atributo moral. Esse terceiro mandato do Lula é o que tem o menor número de ministérios, em número é uma coisa, maioria é outra. O número de ministérios com o PT no comando é o menor. Vamos voltar no tempo e fazer uma comparação com outros ministérios de outros governos do PT. Lula 1, 2003 a 2006. O Executivo tinha 34 ministérios. O PT comandava ampla maioria, 20 pastas. Todos os outros partidos tinham apenas um ministério. Agora vem a reeleição. O segundo governo Lula, Lula 2, ele aumenta para 36 ministérios e a presença petista na esplanada diminuiu. O PT cai de 20 para 17 e abre espaço para o MDB na época, hoje MDB. O MDB, então, 5 pastas. Agora, 2023, o número de ministérios foi para 37. Na busca por apoio no Congresso, o PT mantém 10 pastas e coloca grandes partidos do Centrão no governo. O MDB, União Brasil, PSD, cada um deles com 3 ministérios, o mesmo número do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Só lembrando que um dos ministros que aparece em comando da União Brasil é a Valdes Góes, hoje filiado ao PDT, mas já existe um acordo para que ele migre para a União Brasil e ajude a coordenar a adesão do partido para a base do governo. Vamos lá, Caio. Uma coisa é maioria dos ministérios, a outra é o peso específico dos ministérios. Tudo que se considera estratégico sob o primado da política está nas mãos do PT. Exatamente, né? A Frente Ampla, o PT fez a negociação, o Lula tem 9 partidos, 9 representantes de partidos representados, mas ele não permite, nesse acordo com a Frente Ampla, nesse acordo com o Centrão, o acesso ao núcleo central, não é todo o núcleo central, ao núcleo do poder, né? Os principais cargos, as principais funções, o núcleo decisório permanece sim com o Partido dos Trabalhadores. Eu me questiono, seria isso natural? Talvez sim também, William, porque o Lula, e já falamos várias vezes aqui sobre isso, o Lula é um presidente que chega a esse terceiro mandato, depois de ficar preso 580 dias, com uma série de questões pessoais nesse processo todo da Lava Jato, que ele carrega, subiu hoje a rampa com ele. Não é o Lula paz e amor de 2003, de 2002. É um Lula que ficou preso por quase 2 anos. Que a mulher ficou viúvo, né? Perdeu o neto, né? Perdeu um irmão. Então, tudo isso ele carrega. Então, eu penso que quando ele coloca pessoas dessa nova geração do PT, talvez, né? Rui Costa na Casa Civil, o Fernando Haddad na Fazenda, colocou o tesoureiro, que era o tesoureiro da campanha, o Márcio Macedo, na Secretaria-Geral da Presidência. Ele está colocando gente que vai bater uma bola direto com ele, que não vai traí-lo, que vai ser leal, que foi leal enquanto ele estava na prisão. E aí a gente pode entender também o peso de um Mercadante e de uma Gleisi nesse governo, porque são pessoas que passaram por esse processo também junto com ele. Então, essa é a opção. E só para finalizar, William, nas minhas contas, a gente está falando de um primado petista, mas 27% dos ministérios estão com o PT, é a maioria. Mas se a gente considerar que em 2003 era o dobro, nas minhas contas, 56% dos ministérios de 2003, ele abre muito mais o governo agora do que nas gestões anteriores. Mas, Caio, você está trazendo uma coisa que me parece fundamental, você tentar entender que sucesso, que chances, que perspectivas, que oportunidades esse governo que começou hoje tem. Você está colocando a figura central do agente político, do personagem político Lula, e tudo o que ele tem do ponto de vista dele como indivíduo, que ele carrega para o posto de presidente da República. Beleza, até aí está claro para todos nós. A questão é saber se tudo isso que ele leva consigo para subir a rampa nessa imagem tão bonita que você usou, o permite ler a realidade de maneira correta ou não. E isso é decisivo para o sucesso de qualquer agente político, chame-se ele Lula ou quem você quiser. Então, no caso, 20 anos depois de subir essa rampa pela primeira vez, ele tem menos poderes como presidente e ele tem uma oposição fortíssima.
Não é a oposição dentro do parlamento, é sobretudo a oposição fora, que não lhe dá a ele nem ao PT o benefício da dúvida. Aí eu passo a pergunta para você, Felipe, e para você, Raquel. Em que medida a postura do Lula, tal como a gente viu ela hoje no Congresso, sobretudo no discurso do Congresso, faz jus à correlação de forças aí fora? Olha, ele fez um discurso bastante incisivo ali contra o Bolsonaro e, como eu falei ao longo da corrida eleitoral, o Lula fala mais verdade sobre o Bolsonaro do que sobre si próprio e vice-versa, né? O Bolsonaro fala mais verdade sobre o Lula do que sobre si próprio. Então ainda existe um resquício de uma polarização, apesar de o Lula, depois ali em frente ao Palácio do Planalto, tenha pregado a união e com seu slogan pregue a união. Agora, isso vai permanecer na sociedade, de fato, ele tem um cenário mais difícil para ele. E eu acho que esse aumento do número de ministérios, ele também vem porque você tem uma necessidade de fazer mais toma lá da cá, na visão desses políticos, obviamente, depois do fechamento de outras torneiras. Quer dizer, você não tem mais o mensalão, o petrolão, agora o orçamento secreto foi derrubado, embora se mantenha aí brecha para falta de transparência nessa redistribuição de emendas mais turbinadas ali na emenda individual. Então, ele precisou atender ali os interesses da turma do Arthur Lira, da turma do Rodrigo Pacheco, por exemplo, esse pessoal do PSD, você tem o Carlos Fávaro na agricultura, o Alexandre Silveira, que está indo para Minas e Energia, né, se eu não me engano. Então, você tem essa necessidade de distribuir ministérios para conquistar essa governabilidade, mas não quer dizer que vai ser fácil para ele.